Web TV Redentor, transmitindo via internet. Olá, amigo internauta que está ligado na Web TV Redentor. Hoje estamos aqui nos estúdios da Web TV, junto do Carlos Dias, que faz análise de conjuntura para o Regional Leste 1 da SNBB e também é um dos apresentadores do programa da Rádio Catedral, o Panorama Brasil. Hoje nós vamos conversar com ele a respeito de um tema que está em voga, que está em evidência aqui no Brasil como um todo, né, que é o ajuste fiscal. Então, Carlos, eu queria começar perguntando para você a respeito das principais propostas que envolvem esse ajuste fiscal. Quais são elas? Bem, primeiro, obrigado pelo convite, Raquel. Eu agradeço a Web TV, todo o sistema de comunicação da Arquidiocese do Rio. Esse ajuste fiscal, ele se faz, eu não diria esse, mas o ajuste fiscal se faz necessário em função de descalabros da economia, né, na macroeconomia que foram cometidos pelo governo ao longo dos últimos 4 anos. Há uma necessidade fortíssima de ajuste de contas. Fazer o quê? Esse encontro entre aquilo que o governo realmente arrecada e efetivamente ele tem condição de gastar, que são as previsões orçamentárias. E por que então a necessidade de fazer esse ajuste fiscal e por que o Brasil fala-se tanto que não tem dinheiro, que precisa desse ajuste? É porque o governo inventou uma série de ações de financiamentos indevidos, de despesas sem a consequente e futura condição de receita, abriu mão, por exemplo, das receitas em função das chamadas aberturas ao mercado, em termos de empresas que teriam seus fluxos melhorados e manutenção de emprego em função da redução pontual da carga tributária. Então foi uma série de medidas que foram pontuais em alguns momentos e em alguns setores que fizeram com que o desequilíbrio fiscal do governo se agravasse. Além, obviamente, da corrupção estrondosa, né, que o país sofre e certamente a parte pública de sua arrecadação também, vamos dizer assim, ela sofre. Como que o ajuste fiscal afeta a população? O Estado hoje, além de ser um ente extremamente pesado para a sociedade brasileira, ele também se torna extremamente ineficiente porque com essa burocracia e com esse sistema que não retorna efetivamente aos investimentos que nós fazemos através do trabalho e dos impostos que pagamos, o Estado brasileiro não retorna minimamente os serviços que precisam. Por exemplo, os programas de formação profissional, nós não tivemos avanço. A questão, por exemplo, do ProUni, redução drástica, financiamento do nível superior de pessoas e alunos carentes nas universidades caiu a 50%. Né? Agora, por exemplo, estão atacando o seguro-desemprego no momento em que a crise econômica é aguda, onde desemprega mais. O seguro-defeso, que subiu uma enormidade, passou na faixa de 500 milhões no ano para 2 bilhões no período eleitoral. Estou falando do número de 2013 para 2014. Então, quer dizer, não é possível que tenha crescido de uma maneira tão forte, né, a demanda por seguro-defeso. E quem é realmente o beneficiado desse ajuste fiscal? Eu acho que só uma reduzida classe política, né, que quis se manter no poder e quer se manter no poder e não teve pudor de cuidar, né, daqueles que eles dizem que são as pessoas que eles mais têm atenção, que são os pobres. Então isso vai aumentar 2 situações basicamente. Primeiro, a recessão do país, a previsão de recessão no país hoje é de 1,2% e analistas mais conservadores dizem que será de menos 2%, então uma recessão forte no país, e você inibe a atividade de investimento, então a indústria não cresce. Então você não gera emprego, você não tem um aumento do PIB significativo. Então, quer dizer, aquele retorno e a necessidade dos recursos para administrar um país como o perfil do nosso, com grande potencial de crescimento, e necessita, sim, de uma estrutura de Estado que funcione basicamente para essa população que mais precisa, esse ajuste não vai responder a isso, porque ele vai recair exatamente sobre as famílias que mais precisam e deveriam ter, neste momento, a parte que eles chamam de proteção do Estado, a parte de proteção social. Quem sofre mais com isso é a comunidade, né, que depende do Estado com uma ação mais promotora. Mas não uma promotora no sentido paternalista, promotora no sentido mesmo de dar oportunidade e equilibrar as forças de conhecimento, de formação, de oportunidade de trabalho
para aqueles que, na verdade, não têm essa condição. E, Carlos, existe alguma outra forma, alguma outra maneira, se não o ajuste fiscal, para poder arrecadar esse dinheiro? Raquel, olha só, o ajuste fiscal é basicamente o seguinte: o encontro de receita com despesa. Então, não é demonizar o ajuste fiscal. Este ajuste fiscal é que não deve ser oferecido para a população brasileira pagar. O Estado brasileiro tem que ter a sua própria reforma de Estado, política administrativa. Então, esse ajuste fiscal, na verdade, tem que haver esse encontro dessas contas. O governo tem que gastar aquilo que arrecada, não pode produzir déficit, porque déficit naturalmente é inflacionário, porque o próprio governo ele vai emitir títulos que serão colocados no mercado para serem comprados notadamente por bancos. A tesouraria dos bancos se enche desses títulos, são um dos maiores juros do mundo. Juros significa risco. Quanto maior o prêmio dos juros que se paga, é porque o risco é maior. Então, notadamente, a gente tinha que fazer o seguinte, ao contrário, nós temos que reduzir o perigo do Estado intervencionista. Eu não estou falando aqui, os críticos podem querer falar, o Estado mínimo, o Estado no lugar nenhum. Não, não é isso não. O que eu estou dizendo é o seguinte, onde a iniciativa privada pode andar, ou melhor, a livre iniciativa atuar, o governo é acessório. Ele pode, no máximo, equilibrar a questão de forças. E nós temos aí o aparato judiciário para isso. Então o Brasil ele precisa muito mais desse tipo de revisão do que propriamente um ajuste que é meramente contábil. E nós temos um PIB de 5,8, 5,9 trilhões de reais. É respeitável. É respeitável. Mas só que isso você não consegue investir, por exemplo, 25 bilhões. Não tem como um país avançar dessa forma. E a longo prazo, o que essas medidas, essas propostas de ajuste fiscal podem trazer para o Brasil como um todo? Eu acho que esse modelo de ajuste fiscal ele não traz equilíbrio político e nem econômico para o país. Eu acho que o que vai acontecer é que com essa forma de política que é feita, o país ele caminha para perder o seu grau de investimento. E ele tem um risco político muito sério. E esse ajuste ele não serve para isso. Ele serve simplesmente para acomodar as condições políticas. Nós é que matamos a fome dessa gente. Com a produção do nosso salário honesto, com a produção, por exemplo, do empresariado livre, entendeu? E aqueles que certamente não estão alinhados com esse sistema pernicioso de garantias do Estado, de avanço de suas empresas, se tiverem coligadas aos interesses políticos do partido majoritário. Agora, tem uma grande esperança, porque eu tenho certeza que com tudo aquilo que nós produzimos, eu falei agora, são 6 trilhões de PIB, né? Uma coisa bastante considerável essa previsão, né? Isso permite que o país, a médio prazo, tenha uma saída. Mas o que a gente precisa é ter um Estado que se volte ao interesse do país do ponto de vista estratégico e do ponto de vista imediato da população como um todo. Carlos, eu queria agradecer a você a sua presença, em nome de todo o Sistema de Comunicação da Arquidiocese do Rio. Carlos Dias esteve aqui no nosso estúdio da Web TV Redentor, trazendo esse tema tão pertinente que é o ajuste fiscal, que é muito importante para esclarecer aqueles que estão nos assistindo. Obrigada, Carlos, pela sua presença e continuem ligados na Web TV Redentor. Obrigado.